Você está ao vivo, boa noite pessoal. Estamos entrando ao vivo aqui para a nossa live das segundas-feiras e aguardando aqui as pessoas chegando. Lúcia está chegando, boa noite. Vamos aguardando aí mais um pouquinho. O pessoal está online aí. Marli, boa noite Marli, tudo bem? Renata está entrando. Sejam bem-vindos, espero que vocês estejam recebendo bem aí a minha voz, o sinal. Boa noite, Lúcia. Sejam bem-vindos. Oi, Raquel, boa noite também. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos esperando aí um pouquinho só, né? Uns minutinhos para o pessoal chegar. E hoje vamos falar aí do eclipse um pouquinho, né? Na verdade, eu nem tinha pensado em falar do eclipse. Eu pensei num outro tema, que eu até falo no story, né? Mas aí depois eu falei, poxa, eu podia falar do eclipse, e aí depois eu vi que o eclipse tinha tudo a ver com o que eu tinha pensado em falar. Então acho que a gente vai dar uma juntada aí bacana. Vamos tentar aí. Vamos introduzir aí pelo eclipse lunar de ontem, falar um pouquinho dele, né? No aspecto astrológico. E aí a gente entra aí no tema de hoje, né? Que é não perca tempo se castigando, mas aprendendo a ser melhor. Espero que vocês estejam recebendo bem. E vamos lá, né? Quem conseguiu ficar acordado ou acordou no meio da madrugada, que foi o que eu fiz, né? Tem gente que eu tenho certeza que deve ter ficado direto, esperando para ver o eclipse. Tem gente que não aguentou, dormiu, não viu na televisão hoje de manhã. E eu, como bom vespertino, durmo cedo, né? Aproveitei, dormi cedo e botei o despertador para acordar, justamente para ver o eclipse. Eu e o João Felipe. João Felipe até me botou mais pilha até do que eu estava mesmo, da gente acordar para ver o eclipse. A gente ficou lá vendo. Foi lindo, foi maravilhoso. Eu me empolguei mais com outro eclipse que aconteceu, eu nem me lembro quando foi agora. 6 anos Já tem atrás. 6 anos? Não, foi um 2 anos pouquinho de antes. pandemia, mais ou Aquele menos que a gente foi ver com o Júnior, né? uns quatro Uns anos. 4 anos, né? Que o eclipse lunar, ele foi logo depois da lua nascente. E aí aquele eclipse, a lua estava gigante, né? Porque a lua no horizonte, quando ela nasce, ela tem uma proporção muito maior por causa da, do efeito da atmosfera, né? Tem uma distorção da luz e a lua aparece maior. Então, aquele eclipse, a lua foi gigante. Nesse, a lua estava no alto do céu, né? Estava até difícil de ver em pé, né? O ideal era deitar mesmo, ficar deitado, ouvir, olhando a lua. E, assim, foi muito lindo, estava uma noite linda, pelo menos aqui em Saquarema, estava uma noite linda, estava... João Felipe sabe das coisas, né? Tava uma noite linda, tava assim, ainda pegamos umas estrelas cadentes também, tava assim, tava muito mágico mesmo, né? E aquela lua, né, naquele estado em que ela se encontra, semi obscurecida, assim, né? Se você só vê aquela bola avermelhada, você tem bem a dimensão do aspecto tridimensional dela, né? Você não vê como se fosse uma imagem bidimensional, você consegue perceber a tridimensionalidade dela. Então estava muito bonito mesmo, né? Uma noite muito agradável, fria, mas sem vento aqui, estava sem vento. Foi muito bonita mesmo, né? E o que significa, né? O que significa um eclipse lunar? E um eclipse lunar intenso, hein? Porque ele aconteceu em Escorpião, que é um signo altamente intenso. O que significa um eclipse lunar, né? Então, vamos entender assim o que é a Lua dentro do aspecto astrológico, tá? A Lua é o inconsciente. A Lua é o inconsciente, a Lua é o passado, é tudo aquilo que está obscurecido, tudo aquilo que está guardado, porque o inconsciente é isso.
O inconsciente são as nossas histórias reprimidas, nossas frustrações reprimidas, aquilo que a gente não quer enxergar em nós mesmos, que a gente bota lá no porão do inconsciente. As memórias de vidas passadas também estão no inconsciente. A lua é tudo isso. A lua é o inconsciente, é o passado. Mas a lua também é a maternidade, a lua é a mulher com todos os seus enigmas, né? A mulher, dentro da psicanálise, é um ser altamente enigmático. A gente podia até estudar isso aí numa outra live, aí, falar um pouco sobre isso. E a lua é o feminino, né? E traz, por estar ligada ao inconsciente, ela traz justamente esse lado enigmático do feminino. E a maternidade. A lua também é a maternidade, e que também é um aspecto muito enigmático do amor cósmico, um amor que não é um amor da Terra, é um amor que transcende todo tipo de situação, todo tipo de causa, todo tipo de justificativa. É o próprio amor cósmico, é o próprio amor incondicional. Então veja como que a lua é misteriosa. A lua é nutrição, por ser mãe, ela é nutrição. Por ser mãe e mulher, ela é nutrição, ela é proteção, ela traz a sensação da proteção. Então a lua é tudo isso na gente, né? Todo mundo tem a sua lua aí no seu mapa astrológico, tá? Que pode ter nascido numa lua nova, pode ter nascido numa lua crescente, numa lua cheia ou numa lua decrescente, né? Numa lua minguante, né? E o eclipse da Lua, ele só acontece na Lua cheia, óbvio, né? Porque a Lua fica de um lado, o Sol do outro, então por isso mesmo a Lua está cheia, ela está totalmente iluminada pelo Sol, mas em um determinado momento a Terra entra no meio e faz uma sombra na Lua. E isso tem tudo a ver, isso é uma questão astrológica altamente interessante de ser observada. Pelo menos é a perspectiva que eu tenho, tá? Não vou dizer que todos os astrólogos enxerguem da mesma forma, mas é uma que eu tenho. Então a Lua é o inconsciente, tá? Vamos lá, vamos tentar explicar isso para vocês. A Lua, ela é o inconsciente, tudo isso que eu falei por aí até agora, né? Esse mistério todo é a Lua. Quando um astro está em oposição com o outro dentro do mapa astrológico, a gente chama de um aspecto que a gente chama de oposição, é um aspecto de dificuldade, é um aspecto de desafio, é um aspecto de problema, é um aspecto de estímulo mesmo, né? É um momento que você não vai ficar parado, é um momento que você vai sair da sua zona de conforto. Então, quando a Lua está de um lado do planeta e o Sol está do outro, ela está em oposição. Qual é o aspecto negativo que o Sol exerce sobre a Lua nessa oposição? Porque a Lua não é o inconsciente, a Lua não é aquilo que está obscurecido, não é aquilo que está reprimido, não é aquilo que está esquecido, porque a gente não quer lembrar. Quando a Lua está cheia, o Sol em oposição a ela, ele joga luz nesse inconsciente. Entendeu? Ele faz com que as coisas que estão guardadas, que estão reprimidas, que elas venham mais à tona, que elas ficam mais passíveis de serem percebidas, de serem enxergadas. Normalmente mulheres, principalmente mulheres, né? Os seres humanos em geral, mas mulheres, porque são muito mais identificadas com a Lua, que nascem na Lua cheia, trazem essa força muito instintiva à flor da pele, né? Essa energia muito espontânea à flor da pele. Porque o Sol, que é a nossa essência, que é o nosso self, que é o nosso ser que é o nosso lado mais sublime, né? Mais conectado com a força criadora da vida, ele lança essa luz naquilo que está obscurecido, naquilo que está nos porões do nosso inconsciente. Então isso traz dificuldades, porque o que está no porão do nosso inconsciente, melhor dizendo, muitas das coisas que estão no porão do nosso inconsciente é aquilo que nós não queremos lembrar. Então quando o Sol está em oposição com a Lua, fazendo a Lua cheia, essas questões guardadas, reprimidas, esquecidas, elas vêm mais à tona, elas são mais passíveis de serem percebidas. E o que é o eclipse?
O eclipse é você. Somos nós entrando no meio dessa luz. Na hora que o Sol lança a luz e você entra no meio dessa luz, você sombreia o Sol. Você faz com que aquela luz do Sol, que quer iluminar o seu inconsciente, que aquela luz, ela fique sombreada. E quando ela fica sombreada, ela impede que você enxergue aquilo ali. O que significa isso de um ponto de vista astrológico e psicanalítico? É você, o seu ego, querendo reagir por uma demanda natural da vida de te fazer enxergar a sua própria verdade. E é justamente isso que está acontecendo. Aliás, o eclipse ele tem força de duração de 6 meses, mais ou menos, né? Claro que é algo mais ou menos estimado, mas ele vai fazer, esse eclipse lunar, ele vai fazer com que nos próximos 6 meses a gente viva muito essas lutas internas, pessoais. É claro que vai variar muito da zona do mapa em que a sua lua está. Isso vai ter um peso também. Só que essa lua, que foi eclipsada agora, ontem, né, ela estava em Escorpião. E o que é Escorpião? O Escorpião ele traz a energia da destruição para a reconstrução. Vejam bem a força desse eclipse. Vejam bem, vou tentar resumir mais uma vez. Se esse eclipse, se essa lua cheia que foi eclipsada, é o nosso inconsciente sendo iluminado pelo Sol, para que ele mostre a sua verdade reprimida, e se o eclipse é você lutando contra essa descoberta, isso se torna muito mais intenso no momento em que esse fenômeno ele é alimentado pelas energias de Escorpião, da lua em Escorpião. Porque o Escorpião ele vem para destruir o que precisa ser destruído, para reconstruir coisas novas, coisas melhores. É um signo de transformação. Provavelmente é o maior signo de transformação do nosso mapa astrológico. Então, os próximos 6 meses, inclusive esses próximos 6 meses, vão encostar nas nossas eleições aqui no Brasil, tá? Então, a gente já pode ter praticamente certeza que vamos ter momentos assim, de muita tensão. Aliás, mesmo que não tivesse astrologia nenhuma, a gente já sabe que vai ter momento de tensão, né? Todo mundo está sabendo. Mas vai ser realmente intenso, porque vai haver um grande conflito entre a verdade e a mentira, entre as trevas e a luz. Vai haver realmente um grande conflito. E a gente tem que escolher de que lado que a gente quer ficar. Como assim de que lado que a gente quer ficar? Agora eu não estou não estou falando de política, não. Mas do nosso lado, você quer ficar do lado da sua verdade, que é o lado de ter a coragem de olhar para dentro de você, de olhar para o seu inconsciente e ver quem você realmente é e o que você precisa se transformar? Ou você prefere ficar do seu ego, de um ego ilusório, que é um ego moldado, que é um ego pautado pelos formalismos sociais, e que te diz que você deve ser assim, que você precisa ser assim, que o correto é ser assim, que politicamente o melhor é ser assim? Ou você vai preferir isso e negar a sua própria essência, negar a sua própria verdade, negar as suas próprias sombras, os seus próprios vícios, os seus próprios defeitos, e permitir que se faça luz em tudo isso. E aí é que é o bacana da história, né, que tem a ver com o nosso tema de hoje. Porque quando você foge de enxergar as suas sombras, os seus vícios, as suas imperfeições, você não está se transformando numa pessoa melhor. Você se mantém na situação de uma pessoa que esconde de você mesmo, do mundo, o que você tem de pior. E aquilo que está escondido não está sob o efeito da transformação. O que o Sol faz quando bota a luz nisso é fazer com que a gente enxergue o que precisa ser transformado. E aí a energia de Escorpião vem, queima tudo para que isso renasça das cinzas. Aliás, tem um autor, né, o autor espírito Emmanuel, que ele fala isso, né, que nossos vícios e imperfeições, uma frase assim, eles não têm que ser destruídos, mas têm que ser transformados à luz da aprendizagem, do trabalho, uma coisa assim. Por quê? Porque esses vícios, essas imperfeições, elas têm energia.
elas têm coisas boas também que mobilizaram você. O grande desafio é reelaborar tudo isso para que essa energia que está perdida nesses lugares ali do nosso inconsciente, essa energia se volte a nosso favor e não continue lá como um veneno, matando a nossa própria individualidade, matando quem nós somos. Porque foi isso que a nossa história civilizatória fez, tá? Foi isso que a nossa história... Isso foi necessário acontecer. Freud fala muito bem disso quando ele fala do mal-estar da civilização. Né? Para que o homem se tornasse um homem civilizado, ele teve que reprimir os seus instintos mais primitivos, para que ele pudesse conviver em sociedade. Tá? Tudo bem, isso era necessário. Então, quando ele reprimiu os seus instintos mais primitivos, ele reprimiu tudo aquilo que ele tinha, que ele julgava que era ruim. Então, isso aconteceu. Isso foi necessário para que a gente socializasse, mas a gente vai evoluindo, né? Isso aí, esse processo aí de civilização, ele começa aí, sei lá, 50 mil anos, 100 anos atrás, com o Homo sapiens, sapiens, que começa realmente a tomar um pouco de consciência de si mesmo. Então, é uma história antiga. Nós já vivemos muitas histórias aí nesses 100 mil anos. Então, essas imperfeições, elas começam a ser transformadas, não é? pela elaboração, e elas estão em vias agora de uma resolução final. Nós estamos em via de uma resolução final, de passar limpo essa nossa sombra. Então, chega esse momento agora da gente olhar isso, né? Esse é um momento muito sério. A gente tem falado, né, da transição planetária, desse momento de renovação, da vida nova em Aquário, que está aí se preparando, mas nós temos que nos preparar para isso. Então isso passa muito, esse eclipse agora, ele marca muito esse momento de você olhar para o seu interior, de você encarar aquilo ali, porque aquilo ali conspira. Então, eu estava falando do Freud, né, do mal-estar da civilização, que nós reprimimos tudo isso. Mas aí, o que aconteceu? Nesse processo civilizatório, vieram as religiões, era de peixes, principalmente a partir aí do ano zero, né? Principalmente quando começa a era de peixe. E vem a religião cristã com as suas culpas. Não que o Cristo tivesse alimentado culpas em nós, mas, ao que parece, os seres humanos se apropriaram ali um pouco das lições dele para valorizar a questão da culpa. E se aproveitaram disso, claro, né? A gente já falou disso aqui. Se aproveitaram disso como força de dominação. Eu sempre digo, né? Eles descobriram ali uma equação perfeita. Você é culpado, eu tenho a chave da sua absolvição, então você se submeta a mim. Foi a equação perfeita. É uma equação de dominação melhor do que qualquer espada, melhor do que qualquer canhão, quando se é ignorante. Então isso valeu há um tempo aí. Claro que quando vem aí a fase do humanismo, da renascença, do iluminismo na França, tudo isso começa a ser questionado, é um momento aí de abertura do ser humano para outras perspectivas. E aí vai, a gente entra pelo século XX adentro, movimento hippie, Segunda Guerra Mundial trazendo aí muitos questionamentos de valores, a gente começa a quebrar esses paradigmas. Mas o fato é que nós viemos dessas histórias, nós viemos dessas religiões, elas ainda têm ascendência sobre nós, e uma das questões mais importantes na religião cristã, principalmente no budismo também mas não tanto, o budismo também tem um pouco a questão da culpa, a questão desse aprisionamento ao erro, a questão da sensação do castigo, mas no cristianismo é muito forte isso, a sensação, isso ficou como um padrão de pensamento, né? Eu sou culpado e eu mereço ser castigado, e às vezes eu sou culpado e eu nem sei porquê. Às vezes eu sou culpado e nem sei porquê. A culpa sexual, por exemplo, ela é histórica na humanidade. Não vou nem entrar nisso aqui, nesses detalhes hoje, porque isso aí é outra live também. Mas a culpa sexual, ela é histórica, né? É muito difícil. Eu vou dizer para vocês,
Não sei, mas eu vou dar um chute aí. Uns 80% dos pacientes que já fizeram terapia comigo trazem algum nível de culpa sexual. É muito difícil uma pessoa viver a sexualidade dela sem culpa nenhuma. É relativamente difícil. Não é impossível não, tá? Mas é muito difícil. E às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho culpa, e você vai cutucar, vai ter. Porque, por exemplo, quem tem feitiço tem culpa, tá? Já estou falando disso aí para vocês pensarem. Porque o feitiço é uma forma de driblar a culpa. Tá? O fetiche é uma forma de driblar a culpa. Eu já falei até um pouco nisso outro dia, uma vez aí, mas depois a gente fala mais sobre isso. Então essa culpa, ela está muito enraizada dentro de nós. E aí você, é aquilo que eu falei, né? A culpa está ligada diretamente ao castigo. Então se eu sou culpado, eu mereço ser castigado. E quando você acha que você merece ser castigado, você não pensa isso, tá? É o seu inconsciente agindo. Quando você acha que merece ser castigado, ninguém precisa se castigar, não precisa de nenhum Deus, não precisa de nenhuma lei, você mesmo se castiga. E a lei do karma, né, que é uma lei budista, que de alguma forma o cristianismo também tem essa lei, quando diz a quem muito foi dado, muito será cobrado, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, são frases do cristianismo. Também existe uma lei de karma dentro do cristianismo que estabelece uma relação de erro, culpa, castigo. Erro, culpa, castigo, que tem a ver com a lei do karma. Erro, culpa, castigo. Então, nós crescemos nisso e nós vivemos presos nessas sensações e nós nos mantemos. Isso é uma coisa até complexa, né? Eu acredito que a gente hoje ainda viva num mundo tão sofrido como esse, muito mais por uma escolha nossa, tá? Uma escolha errada nossa. Nós escolhemos erradamente sustentar esse mundo do jeito que ela é, por conta das nossas culpas. As pessoas não percebem, e isso é totalmente inconsciente, elas não percebem que elas agem no mundo, tornando o mundo um lugar pior de se viver. Algumas poucas pessoas estão despertando, estão começando a trabalhar para transformar o mundo num lugar melhor para se viver. Mas muitas pessoas acordam, muitas assim, a maioria, acorda todos os dias transformando o mundo num lugar pior para se viver, porque são culpadas, se sentem culpadas, se sentem merecedoras de viver num mundo ruim e conspiram para serem infelizes. Isso é sério. E elas não sabem que estão fazendo isso. E o que elas vão colher? Dor. Porque o castigo dói. Elas vão adoecer, vão ter problemas físicos, vão ter problemas psicológicos, vão ter problemas sociais, vão ter problemas de relacionamentos, vão ter problemas sexuais, problemas amorosos, problemas financeiros, enfim, problemas de solidão. Pois é, muitas se matam. É melhor se matar, mas muitas se matam. O Brasil, por exemplo, é o país, se não me engano, acho que é o segundo país índice com maior percentual de suicídios no mundo. Se matam, sim, com certeza, né? E aí é importante a gente perceber que a dor que surge de um possível erro, não é que toda dor seja causada por um erro, né? Você nasce num mundo com material como esse, se você chutar uma pedra, você vai quebrar o dedo e aí não... É uma lei de causa e efeito, claro. Você chutou a pedra, né? Você gerou uma causa, você teve um efeito. Mas é uma causa imediata, né? Mas tem dores que elas realmente são fruto de erros do passado dessa vida, de vidas passadas. Mas elas não são castigo. É isso aí que está hoje no nosso tema, né? Não perca tempo se castigando, mas aprendendo a ser melhor. Por quê? Porque vamos olhar o processo de evolução, né? Nós estamos num processo de evolução planetária, tudo evolui. O planeta evolui, os seres vieram evoluindo, nós, enquanto seres humanos, estamos evoluindo na nossa civilização. Se você olhar para tudo ao seu redor, tudo está sujeito a um processo de evolução. E essa evolução é marcada o quê? Pela transformação. A transformação de formas mais primitivas em formas mais aprimoradas, mais sublimadas, mais evoluídas, mais capazes de, no nível de humanidade,
virem a se tornar felizes. Ainda não somos totalmente. Uns talvez já estejamos sendo, mas nem todos ainda, né? Porque eu já falei aqui, felicidade é um estado de espírito. Então, a dor, ela é justamente um sinal de que você não está indo no caminho certo. A dor, ela vem com uma sinalização, dizendo para você, vai para cá. Só que, em vez de a gente parar e tentar ler o sinal que a dor está nos trazendo, a gente tenta lutar contra ela, a gente tenta eliminar a dor como se ela fosse um entrave. Nada contra você eliminar a sua dor, nada contra você minimizar a sua dor. Claro, você está sentindo dor, é muito ruim. Mas a maior parte das pessoas passam pela dor só com a vontade de eliminar essa dor para voltar à sua condição de uma certa e relativa inconsciência do seu próprio inconsciente, das suas questões reprimidas, do que olhar para essa dor e ver de onde que ela vem, o que ela sinaliza para você. Então é isso que nós estamos precisando fazer. A hora é muito urgente nesse sentido. Eu falei do budismo hoje. O budismo fala muito do samsara. O que é o samsara? É a roda das reencarnações no mundo primitivo. Então, o grande objetivo do budismo é libertar a pessoa do samsara. E eu digo para você, né, o grande desafio para você se tornar uma pessoa mais liberta do samsara é você passar limpo esse seu inconsciente. É você olhar para dentro de você e fazer luz naquilo que está te obscurecendo, né, naquilo que está te travando, naquilo que está impedindo de você acreditar que você pode ser feliz e fazendo você acreditar que você merece ser castigado. Porque a lei de causa e efeito, né, ela não é uma lei que se impõe de fora para dentro. A lei do karma, o karma não é uma lei que se impõe de fora para dentro. Não é um juizinho, não é um Deus, não é um juiz, não é um espírito que vem e você vai ter que pagar por isso, por isso, por isso. Ainda que algumas religiões falem assim, né? O próprio espiritismo fala um pouco assim, mas o karma, ele se impõe a você por uma sincronicidade, né? A sua história está escrita no seu inconsciente. Mas também no seu inconsciente estão escritas os parâmetros de evolução da vida universal. Então, quando a sua história está em confronto com os parâmetros universais, né, da vida, dentro do seu inconsciente, surgir uma zona de conflito. E isso é que leva você ao sofrimento e à dor. O grande desafio é a gente conseguir harmonizar a nossa capacidade de escolha, harmonizar o nosso desejo, até para usar uma expressão um pouco budista aí, né? Harmonizar o nosso desejo com as leis cósmicas da vida, com esses parâmetros cósmicos da vida. Enquanto esses desejos estão desarmonizados com os parâmetros cósmicos da vida, esses desejos geram zonas de conflito que provocam a dor. E a dor opera dentro de você mesmo. E essa dor que está no seu inconsciente vai fazer com que você caminhe inconscientemente na direção de reviver situações em que você possa aprender aquilo que você ainda não conseguiu fazer direito. Entende a diferença? A diferença do castigo para o ato de aprender. Você vai deixar de lutar contra para você se tornar sócio da sua dor, para você usar ela para transformar aquilo que ela espera que você transforme, para se candidatar a ser uma pessoa mais saudável e feliz. Quando eu digo saudável, não é fisicamente saudável. Claro que vai se tornar fisicamente saudável, mais saudável também. Mas no mundo como esse, você vai estar sujeito a algumas doenças, né? Você pode ser um espírito perfeito e pegar uma dengue. Não tem como, né? A Nelly Vale está falando aqui, a dor para mim é uma coisa necessária, mas ela deve chegar e partir, sem que nós nos deixemos... Não, mas é o contrário.
É o contrário, né, Olivalho? A dor veio para fazer modificações em nossa vida. Você sabe? A dor veio para fazer, ela vem para isso. É importante que a gente entenda isso. A dor não veio por acaso. Porque qual o sentido da dor? Tem até um livro do Milton Menezes que é isso, é o sentido da dor. Ela não. Eu estava explicando. Ela é fruto de um atrito entre o seu desejo, que está desarmonizado, com os parâmetros cósmicos da própria vida, e isso dentro do seu inconsciente, porque tanto os seus desejos emergem do seu inconsciente, quanto lá no seu inconsciente estão os parâmetros cósmicos da vida. Então, com esses desejos estão em desalinho com esses parâmetros, isso gera zonas de tensão. Essas zonas de tensão que provocam dor, provocam uma situação de conflito, né? Uma inadequação àquilo que você já pode ser, mas não é ainda. Então, o que a dor faz é justamente se manifestar na sua vida, te chamando a atenção para que você busque entender o que precisa ser transformado em você mesmo. Eu não sei se eu estou sendo suficientemente claro, tá? Ele vai estar assim, mas não devemos deixar ela nos dominar com dominar coisas. Sim, claro, com certeza. Com certeza. Mas a dor, ela já chega como uma coisa ruim quando você acredita que ela é um castigo. Quando você acredita que a dor é um castigo, ela já chega para você como uma coisa ruim. Porque se você acredita que a dor é um castigo, você traz implícita a seguinte ideia: eu sou um pecador, eu sou um equivocado, eu sou um miserável, eu sou uma pessoa que merece ser castigada, eu sou um réprobo do mundo. Então, quando você recebe a dor como um castigo, você já começa em defasagem. Você já começa desacreditando do seu próprio potencial de reverter aquele processo. Aquela está falando aqui, sempre lembro da pergunta: você quer o que deseja? É isso, é isso mesmo. É colocar um nível de racionalidade, tá? A razão é um degrau na nossa evolução importante. A gente tem que colocar um nível de racionalidade. Claro que a razão não é o último degrau da nossa evolução. Nós estamos entrando aí no próximo degrau, que é a intuição, que vai fazer com que essas coisas se tornem muito mais intensas. Porque a razão permite que você obscureça a sua visão da realidade. Né? A razão nos ilude muitas vezes. Principalmente aquelas pessoas com ego muito exacerbado, muito orgulhosas, muito prepotentes. Essas pessoas elas ficam muito sujeitas aos artifícios da razão e por isso mesmo elas acabam muitas vezes se enganando. Então a razão é um degrau importante, né? Ela nos tirou do instinto, nos colocou num degrau acima, mas a gente tem que partir para o próximo degrau, que já está aí. Muita gente já está com um pezinho nesse outro degrau, que é o degrau da intuição, que é o momento em que você vai enxergar além da razão. E quando você enxerga além da razão, você não está mais sujeito a essas artimanhas do ego. Você não está mais sujeito. Eu até ainda acho que existe um certo nível de ego aí, mas é um ego diferente. É um ego muito mais intuitivo do que racional. É um ego muito menos sujeito a se enganar. Porque a intuição coloca você em contato diretamente com a verdade, sem intermediários. A razão precisa dos intermediários. A intuição não. A razão precisa do pastor, do padre, do livro, do filme, da série, da ciência. A razão precisa de tudo isso. Tudo bem, isso é um degrau importante que a gente está vivendo. Mas o próximo degrau é a intuição. Intuição não, intuição é conexão direta. É direta. Né? Você aprende bebendo na fonte. Como que é isso exatamente? É uma conquista pessoal e ainda em construção para a maioria de nós. Tá? Então, isso que eu estava falando, né, de que tudo está sendo operado dentro de nós, então você não vai ser castigado por ninguém. Isso se chama o Jung chamou isso de sincronicidade. O que está dentro do seu inconsciente vai fazer você caminhar na direção daquilo que você precisa viver
para resolver o que não está bem resolvido. Então, se você olha para isso como um castigo, você entra como um condenado. Mas se você olha isso como uma aprendizagem, você entra como aluno. E isso faz toda a diferença, gente. A gente precisa muito quebrar esse padrão ainda dessas nossas religiões ainda, assim, relativamente primitivas, tá? São realmente primitivas, diante da grandiosidade da nossa transcendência. Elas tiveram o seu papel, não condeno religião nenhuma, todas elas tiveram, têm o seu papel ainda, vão ter por algum tempo ainda, mas a gente precisa começar a quebrar. Acredito que a maioria das pessoas que me escuta aqui, que depois vê lá as gravações lá no YouTube, aqui mesmo no Instagram, elas estejam mais ou menos no nível de pensamento assim. Então eu acho que a gente já está em condições de começar a romper um pouquinho com esses aprisionamentos e olhar e viver um pouco mais essa transcendência. Se perceber um aluno na escola da vida e não como um condenado merecedor de castigo. Isso vai fazer toda a diferença. E é isso que o eclipse está provocando nesses 6 meses agora. Quem quiser aproveitar essa força do eclipse e se permitir olhar para si mesmo, vai avançar muito. Quem se desapegar da força que sombreou a Lua, que é o ego, que eu expliquei hoje no começo, né? A força que sombreou a Lua somos nós, entre o Sol e a Lua. É o nosso ego. Quem conseguir se libertar um pouco desse ego e deixar que o Sol ilumine a sua Lua, vai fazer grandes progressos nos próximos 6 meses. Vai enxergar coisas muito importantes sobre si próprios, coisas pessoais, tá? Mas quem se mantiver resistente, quem se mantiver aprisionado, quem se mantiver preso, vai também sofrer. Por que vai sofrer? Porque vai ser castigado? Não. Porque a vida está tentando empurrar para frente. Então, se a vida empurra você para frente e você se solta, você vai embora. Mas se a vida empurra você para frente e você resiste, você acha que vai acontecer o quê? Você pode aguentar um pouquinho, mas daqui a pouco você vai sair sendo arrastado por aí, se arraiando todo. E aí você vai sofrer e vai dizer, estou pagando por alguma coisa que eu fiz. Você está pagando por uma coisa que você fez? Não. Você está recebendo as consequências de não ter feito. De não ter feito o que precisava ter feito. Que era olhar para dentro de você, que é perceber quem você é na sua verdade, na sua essência. E quem você é não é o que o outro é, não. Esquece o outro. O outro tem que olhar para dentro dele. Mas quem você é, olhe para quem você é. É claro que o outro pode até nos ajudar. Eu sempre digo, né? Presta atenção no que o outro fala de você, porque ali pode ter alguma verdade que te ajude. Pode. Não vou dizer que você vai acreditar em tudo. Mas no que o outro fala de você, é uma percepção que você provocou nele. Então pode ter alguma verdade que seja útil para você. Então, gente, é um momento importante. A gente está vivendo aí a transição planetária. É uma transição que vai acontecer aí ao longo de vários anos, né? Ainda temos aí uma história pela frente, mas ela, apesar de ser coletiva, ela segue processos individuais. Então, não, se eu tomar água vai ser pior. É porque eu tive uma sinusite, estou tomando um remédio, esse remédio não está me fazendo muito bem. Então eu estou assim, às vezes dá soluço, às vezes dá uns arrotos, mas tudo bem. Vamos lá. Coisas da vida de um mundo material como esse, tá? Isso aí acho que não é karma não, tá bom? Isso aí acho que é consequência mesmo do corpo já, né, envelhecendo e adoecido pela gripe. Mas vamos olhar para a vida, vamos deixar que a vida nos mostre aquilo que a gente precisa se transformar, porque quem resistir ao fluxo vai se machucar. E isso não é castigo, gente. Isso não é castigo. Isso é a consequência da sua própria incapacidade de viver o processo de transformação do planeta. Porque o processo ele é coletivo, mas ele só opera individual. E cada um vai ter o seu ritmo, com certeza. Uns vão andar mais rápido, outros vão andar mais devagar,
Uns já estão naquilo que a gente chama de estado de prontidão, né? Em educação, o que é estado de prontidão? É quando você já está maduro o suficiente para absorver um novo conhecimento. E outros não estão no estado de prontidão tão forte, então estão ali mais imaturos, né? Tem que começar um pouquinho mais pelo beabá. Eu entendo. Entendo. Uma pessoa que não tem noção nenhuma assim, de espiritualidade, de psicanálise, escuta uma live dessa, vai ficar talvez meio perdida. Eu até entendo. Mas precisam aprender lá em algum degrau, precisam começar a se esforçar. Cada um no seu ritmo. O problema é que cada um no seu ritmo esteja realizando o seu próprio movimento. Porque a vida é movimento, a vida é fluxo. Não é um fluxo constante, tá? É um fluxo que oscila. A vida é um fluxo ondulatório. Tá bom? Às vezes a gente está lá no ápice, às vezes a gente está lá embaixo, às vezes está no ápice, às vezes a gente está lá embaixo. Então ela vai assim, às vezes o ritmo é acelerado, às vezes o ritmo é mais lento. A vida é assim. Nós, nesse momento, estamos entrando num ritmo acelerado. Desde a virada do século, a gente está num ritmo acelerado. Muito acelerado. E deve acelerar mais. Deve acelerar mais com Capricórnio em Aquário, agora aí, mais 2 anos de Capricórnio em Aquário. Vai fazer aí muitas transformações sociais importantes. E quem estiver fazendo o seu trabalho pessoal de transformação vai se adaptar, vai se adequar a esse coletivo novo muito mais rápido, mas quem não tiver vai resistir. Vai resistir, vai ser uma força... vai desistir, vai resistir, vai ser uma força ruim para o coletivo, porque vai fazer uma resistência ao todo, só que o todo é muito maior do que as partes. Então essas pessoas vão perder e vão resistir, vão desistir, conforme a Renata falou aqui. Vão desistir mesmo, porque não vai ter jeito. E aí o que vai acontecer com essas pessoas, a gente não tem muita certeza, né? Dizem que vão ser levados para outros planetas, enfim. Vamos ver o que vai acontecer, né? Isso aí escapa aí a nossa capacidade de decisão. Mas que cada um cuide de si, tá bom, gente? Espero que eu tenha aí sido claro aí a respeito da questão do eclipse, as forças astrológicas, né? Hoje eu estava com uma paciente, ela estava falando, né? Andei falando para ela um pouco de astrologia, e ela acho que se empolgou, começou a lendo outras coisas, de energia, de radiestesia, e ela começou a dizer, nossa, como que a gente é influenciado, né? Tanta coisa que influencia a gente é influenciado o tempo todo, por tudo, né? Pelas pessoas, pelos objetos, pelos animais, pela natureza, pelas circunstâncias, pelo cosmos, pelo planeta, pelos espíritos, pelo nosso passado. A gente é um núcleo bombardeado o tempo todo por múltiplas influências. E no meio desse núcleo estamos nós aí decidindo o que nós aceitamos e o que nós fazemos do que nós aceitamos. Quanto mais primitivos nós somos, mais vulneráveis nós somos a essas pressões. Quanto mais nós evoluímos, mais lúcidos nós vamos ficando, mais conscientes nós vamos ficando e melhor nós vamos exercendo esse jogo da vontade. Melhor, né? Que não é uma vontade soberana, essa não é, pelo menos ainda não. Um dia talvez até venha a ser. Mas melhor nós vamos exercendo e aí vamos fazendo escolhas melhores para que aquelas zonas de conflito que eu falei dentro do nosso inconsciente, elas cedam e haja harmonia, entendeu? Haja paz, haja plenitude. E essa é a grande felicidade que nos aguarda. A felicidade onde não vai mais haver dor. Mas para que não haja dor, é preciso que os conflitos entre os nossos desejos e os parâmetros cósmicos da vida estejam harmonizados. E é isso que o Sol na Lua cheia veio nos propor a fazer se o nosso ego não eclipsar essa Lua. Tá bom? Acho que eu encerrei com uma frase boa, gostei dela. Então agradeço aí a presença de vocês, tá? Hoje o pessoal falou pouco. Eu desandei a falar aqui, foi embora, acho que o assunto talvez tenha sido interessante. E espero ter sido útil,
Tá bom? Façam um bom proveito. Minha gratidão a vocês aí, da gente estar aí junto nas segundas-feiras. Uma boa semana para todos, saudações, boas reflexões e segunda-feira que vem a gente se vê de novo por aqui. Um abraço carinhoso a todos vocês.